Bom dia a todos. Hoje faremos o exercício da aula 3, o número 5. Esse aqui da aula 3 está no mudo. O exercício 5, ele é uma continuação do exercício 3 e 4. Então eu vou primeiro ler os exercícios 3 e 4 para a gente poder relembrar. Um gerente deseja estudar o sistema de carregamento de uma mineração. O sistema em estudo consiste somente da chegada dos caminhões e do atendimento desses por uma carregadeira. O intervalo entre a chegada dos caminhões ao sistema segue a distribuição exponencial, com média de 50 minutos, e o tempo de atendimento dos caminhões segue a distribuição normal, com média de 40 minutos e o padrão de 15 minutos. Simula esse sistema de funcionamento durante um ano, trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, nessa primeira parte a gente tem o quê? Caminhões que vão até o local para uma carregadeira para serem carregados e depois deixam o sistema. O exercício 4. Nessa mesma empresa, o gerente agora quer estudar a parte onde é feita a descarga. Essa parte do sistema consiste da chegada dos caminhões e do atendimento deles para um operador. O intervalo de chegada dos caminhões foi estimado e é o mesmo do sistema anterior, ou seja, o mesmo do exercício 3. E o tempo que os caminhões levam para descarregar segue a distribuição exponencial, com média de 40 minutos. Simula esse sistema de funcionamento durante um ano, trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, agora a gente pegou a parte do descarregamento. Então o caminhão vai carregado, chega, vai até o operador e ele é descarregado. Então nós que a gente tem o que? O sistema onde a gente tem um caminhão chega, carrega e vai embora. O outro, ele chega, descarrega e vai embora. Então a gente pegou o sistema e dividiu em dois pedaços, somente carregamento e somente descarregamento. Para o exercício 5, a gente vai juntar essas duas coisas. Vai simular um pedaço da empresa e vai simular a empresa como um todo. Então, para o enunciado do exercício 5, devido ao alto número de caminhões na fila do sistema anterior, o gerente decidiu fazer a simulação do sistema como um todo. Sendo assim, o funcionamento pode ser descrito da seguinte forma: os caminhões são carregados por uma carregadeira. Depois seguem para o local onde está o operador. Chegando lá, eles descarregam e voltam para o local onde está a carregadeira. O centro de transporte do operador segue a distribuição uniforme, com mínimo de 17 minutos e máximo de 23 minutos. E os tempos de transporte do operador até a carregadeira seguem uma distribuição triangular, com média de 28 minutos, mínimo de 25 e máximo de 31 minutos. O sistema funciona com 7 caminhões, sistema fechado, e simula o sistema de funcionamento durante um ano, trabalhando 8 horas por dia. Ele quer que colete os tempos máximos nas filas e nos tempos médios, colete o número médio e o número máximo de caminhões nas filas e a taxa de ocupação do operador e da carregadeira, identificando o gargalo do sistema. Então, o que vai acontecer agora no sistema? Os caminhões vão estar os 7 caminhões dentro da empresa. Eles vão para o carregador, para a carregadeira, fazem o carregamento, sai dela, anda até o operador, descarrega. Descarregou, volta para a operadora e carrega de novo. E eles repetem isso durante o ano inteiro, trabalhando 8 horas por dia. Então, o sistema fechado, onde a gente não tem saída do sistema. Os caminhões vão estar lá e vão ficar rodando em círculo ali sem parar. E agora a gente vai conseguir implementar isso no Jansim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui na minha pasta que eu tenho do Jansim, tá aqui ela, e vou criar uma pasta nova para guardar ele. Então, vem aqui, nova pasta, exercício 5. Tá? Então, eu vou criar dentro dessa pasta. Agora aqui, eu vou pegar o botão da direita, abrir no terminal, vou dar o comando java -jar jansim. E aqui a gente vai começar a fazer o nosso modelo. Vou vir aqui em File, salvar como. Vou escolher aqui a minha pasta que está o Jansim, o exercício 5, e colocar aqui o nome, sei lá, exercício 5. Agora eu vou mudar o nome aqui. Vou clicar 2 vezes, vou vir aqui embaixo e colocar o nome dele.
exercício 5. Tá. Próxima parte que eu vou fazer, vou vir aqui na simulação e vou colocar o tempo para ele rodar. Tá? Quanto tempo que ele vai rodar? Ele fala que o sistema ele trabalha 1 ano trabalhando 8 horas por dia. 1 ano vou considerar como 365 dias, vezes 8 horas por dia, então um total de 2.920 horas. 2.920 horas. Vou pedir para imprimir o relatório dos resultados com as estatísticas, mudando aqui para verdadeiro. Tá? Agora aqui eu vou arrumar a visualização. Vou clicar no botão 2D e puxar aqui para a gente conseguir começar a colocar. Agora a gente vai vir aqui no processo de fluxo e colocar aqui a entidade. Tá? Essa daqui vai ser a nossa primeira entidade, onde vai estar entrando os nossos caminhões. Então esse daqui eu vou vir aqui e vou trocar o nome dele para caminhão. A figura dele eu também vou trocar ela. Para trocar essa figura, você pode baixar ela do site. Eu já baixei antes, porque eu fiz exercício anteriormente, que está aqui ela. Essa figura aqui, eu vou pegar e colocar aqui para a gente poder usar. Tá? Ah, da onde vem essas figuras? Se a gente for vir aqui na internet, a gente tem um site aqui que é esse Switch Home 3D. E aí você pode digitar o que você quer. Se eu digitar, por exemplo, aqui, truque, ele vai achar alguns caminhões. O caminhão que eu escolhi é esse aqui. Você clica nele, ele baixa o arquivo e você salva ele. Ele vai salvar nesse formato aqui. Então eu coloquei aqui na pasta. Como a gente usa esse arquivo? Vem aqui no Jansim, botão da direita, mudar os gráficos, importar. Escolhemos aqui na pasta onde foi colocado o arquivo e vou dar a aceitar. Agora o que acontece? Eu preciso mudar a dimensão dele. Apesar que ele não parece, não está aparecendo, ele está aqui sim. Como eu sei que ele está aqui, vou mudar um pouco o zoom, que a gente vai ver o caminhão. Olha ali, o que acontece? Que o caminhão está muito grande. Então eu preciso encolher o tamanho dele. Para encolher o tamanho dele, eu vou vir aqui no tamanho dele. Então, por exemplo, vamos tentar dividir por 100 aqui. Então ele está com 271 metros aqui. Vou colocar ele com 2,71. Aqui 2,82. E aqui para 6,71. Vou dar Enter. Note que ele encolheu. Então agora para aproximar o zoom, para afastar, aproximar o zoom é só girar a rodinha do mouse. Tá aqui. A posição que ele tá não tá muito boa. Eu quero que ele fique aqui numa visão de cima dele. Então vamos girar ele. Então eu vou vir aqui na orientação e vou girar 90 graus para ele girar no eixo do X. Não é para girar no eixo do Y e vou girar no eixo do Z. Olha, ele girou. Na minha opinião, esse caminhão ainda está grande. Tá? Então eu vou encolher ele mais. Vamos tentar dividir ele por 3. Então eu vou vir aqui e colocar 2,71 dividido por 3. Daria 0,9. 2,82 dividido por 3, 0,94. Dividido por 3, 2,23. Então seria 0,9, 0,94 e 2,23. 0,9, 0,94 e 2,23. Mudei o tamanho dele aqui. Tá? Agora a questão do alinhamento dele. O que acontece? Nosso caminhão estava escrito aqui, mas ele está mais para frente. Então eu vou fazer o que? Eu vou mudar ele para ele poder se posicionar no lugar onde ele está. Então eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, aqui, ó, 0. Ó, note que ele posicionou agora onde estava escrito caminhão.
Só que a gente olhar agora ali na visão 3D, tá vendo que ele está afundando aqui no meio da coisa? Ele está passando da linha aqui. Para ele não passar dessa linha, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar aqui o alinhamento dele. No Y. Menos meio. Tá? Agora a gente olhar ele no 3D, ó, ele está andando por cima da linha onde a gente queria. Consegui posicionar meu caminhão. Então agora a minha entidade está pronta. Agora vamos criar a chegada. Essa chegada aqui, vou chamar ela de chegada. E aí eu tenho que colocar os dados para ela. Então eu vou vir aqui, ó. Escolher, por exemplo, qual que vai ser o intervalo de chegada dela, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente colocar um intervalo de chegada de... Como a gente já quer que os caminhões estejam no começo, vamos colocar um tempo pequeno, por exemplo, 1 segundo. Tá? Então, a cada 1 segundo chegam caminhões. Quantos chegados vão chegar? Vão chegar 7 caminhões de uma vez. Tá? E o número deles que chegam, tá? No máximo uma vez. Então, o que eu fiz agora? Ele vai ter uma única chegada. Nessa única chegada vão chegar 7 caminhões. E o intervalo entre eles vai ser de 1 segundo. Ou seja, com 1 segundo vai ter chegado 7 caminhões e vai estar tudo pronto ali. Tá? Falta ligar isso daqui para poder estar na chegada aqui. Então ele está perguntando aqui qual vai ser a entidade. Eu vou vir aqui e vou selecionar quem? O caminhão. Essa linha azul vai mostrar a ligação deles. Então, nós que ele já fez ligação do caminhão para a chegada. Agora, para continuar essa linha, a gente vai ter que ter o quê? Da chegada, ele vai ter que ter uma fila onde vai guardar para ser carregado. Então, essa daqui vai ser a nossa fila para o carregamento. A gente vai ter que ter um processo onde a gente faz o carregamento. Esse daqui, então, eu vou chamar de carregamento. Para descarregar, eu vou ter uma fila para fazer o descarregamento. Então, uma fila do descarregamento. E vou fazer um processo aqui para o descarregamento. Eu vou ter que colocar a animação dele se movendo. Então aqui, com esse conveyor, eu vou fazer o quê? E vai ser o nosso primeiro transporte. Para mudar aqui, eu tenho que segurar o botão Ctrl, né? E o botão do mouse. Então, clico no botão da esquerda, apertando o Ctrl e arrasto ele. Vamos trocar o nome dele aqui também. Esse vai ser o nosso transporte inicial. Vou colocar mais um agora aqui para transportar. Aqui. Esse daqui vai ser o transporte entre o carregamento e o descarregamento. Então vai ser o transporte CD. E mais um agora aqui. Esse daqui vai ser o transporte do descarregamento para o carregamento. Tá? Se vocês quiserem para ele não ficar com ele cruzando aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar a posição deles. Então eu vou pegar aqui e colocar esse transporte aqui mais para cima. Essa fila aqui eu vou puxar aqui ela para baixo. Tá? Para mover eu seleciono ele, aperto o Ctrl, né? E aí eu consigo estar movendo ele.
Assim agora não tem mais aquele cruzamento que eu tinha aqui no meio. As ligações entre eles. Vamos fazer a ligação, basicamente vou clicar nesse botão aqui e a gente clica, ó, da chegada vai para o transporte inicial, para a fila de carregamento, para o carregamento, para o transporte de carregamento e descarregamento, fila de descarregamento, descarregamento, transporte de descarregamento e carregamento e vai para a fila do carregamento. Então a gente fechou o ciclo aqui. Fizemos todas as ligações entre eles aqui que precisava. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso colocar, conforme anunciado, as estatísticas dele. Então a gente tem aqui, ó, ele vai colocar assim fazendo pode ser escrito em falso, opção carregar uma carregadeira e depois segue o computador. Então os tempos de carregamento e descarregamento que a gente tem que pegar. O tempo de carregamento, ó, o atendimento deles para o carregamento é 40 minutos normal e é uma normal de 40 minutos com desvio padrão de 15. Então vamos voltar lá. Vamos procurar aqui a distribuição normal. Tá aqui a normal. Essa primeira normal vai ser o tempo de carregamento. Então vai ser a taxa de atendimento do carregamento. A unidade dele vai ser em tempo, time unit. Valor mínimo 0 minutos. Valor... eu digitei o em vez de digitar 0 aqui. 0 minutos. Valor médio de 40 minutos. E desvio padrão de 15 minutos. Aí a gente vai ver o que? Essa taxa de carregamento, vou ligar com o carregamento aqui. Então vem aqui no carregamento agora. E a gente coloca aqui, ó, tempo de serviço é a taxa de atendimento. A próxima que coloca seria aqui na fila, seria o transporte do carregamento para o descarregamento. O transporte, ó, o HD segue para o local. O centro de transporte até o habilitador segue a distribuição uniforme, com mínimo 17 e máximo de 23. Então, vim aqui, procuro uma distribuição uniforme. Vou colocar aqui. Colocar isso aqui como sendo o tempo de transporte do carregamento para o descarregamento. A unidade de tempo também é time unit. O mínimo era 17 minutos e o máximo é 23 minutos. Aí vou ver aqui nesse transporte CT, tempo de viagem, vou colocar o tempo transporte CD. Próximo agora é o tempo de descarregamento. O tempo de descarregamento, ó, para descarregar, distribuição exponencial com média de 40 minutos. Então eu acho a exponencial, puxo para cá. Taxa de atendimento do descarregamento. Também coloque como time unit. E a média em 40 minutos. Agora eu venho aqui no descarregamento e marco aqui tempo de serviço como sendo a taxa de atendimento. Taxa de atendimento e descarregamento.
transporte agora entre o descarregamento e o carregamento. Transporte do britador até a carregadeira é a triangular 28, 25 e 31. Então vamos lá pegar uma distribuição triangular. Esse aqui siga sendo o tempo de transporte do descarregamento para o carregamento. Aqui era 25 minutos. Ah, esqueci de colocar o tempo de unidade aqui. Time e unit. Note como eu não coloquei antes, ele deu erro aqui porque eu não tinha colocado qualquer unidade, né? O mínimo era 25 minutos. O máximo era 31 minutos. E a média era 28. Feito isso daqui agora, a gente vai salvar o modelo. E vamos apertar esse play aqui para rodar. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar, deixa eu dar stop aqui. Nesse ponto a gente para, né? Esse tempo de transporte inicial eu não coloquei nada. Eu vou colocar aqui só para ter uma animação dos caminhões chegando, né? Como se estivesse saindo da garagem. Então vou colocar aqui, por exemplo... Tá, vamos colocar 1 minuto aqui. O enunciado não deu pra gente, então a gente coloca o tempo que quiser. Olha lá. A gente tem agora que os caminhões chegaram indo para a fila de início. Nesse caso, todos os caminhões chegaram juntos, né? Eu poderia fazer uma outra transformação também aqui. Nessa chegada aqui, ó. Vou colocar um intervalo de chegada um pouquinho maior entre eles, pra gente poder ver a diferença deles chegando. 10 segundos. Deixar aqui chegando só um caminhão de cada vez e 7 chegadas. Então agora a gente vai ter uma diferença entre os caminhões chegarem. Vamos ver a diferença dele. Mas eu espero que sim, né? Olha lá. O primeiro caminhão está aqui, o segundo chega separado. Em vez de eles chegarem todos juntos, vocês vão ver uma figura só, eles vão chegar chegando separadamente. Vou acelerar aqui a velocidade, ó. Aqui está em vezes 1, vou aumentar 2, ó, 32 aqui, para ir um pouco mais rápido. Eles sigam na fila e depois vão indo embora. Vamos acelerar agora para o real time aqui. Eu não vi quando está rodando a animação daqui. Ah, porque aqui nesse fila DC, ó, vocês viram que não estava passando animação. Por que não estava passando animação? Esse travel time aqui eu esqueci de colocar. Tá? Tem que ser o que? O tempo de transporte DC, que seria esse tempo aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Sim. Reduzir um pouco a velocidade, salvar e mandar rodar de novo. Olha,
Ele vai e agora vai passar aqui para de alguém em algum momento. Olha lá, ele voltando agora. Então agora a gente tem realmente ciclo fechado. Aí quando depois você vê a animação, se você quiser, você pode colocar em 3D apertando esse botão aqui, né? Vou tirar as linhas também, às vezes, se quiser. E aí você põe no real time. E aí você pode ver depois o resultado com as estatísticas. Para ver os resultados estatísticos, a gente vai abrir esse arquivo aqui. E a gente vai procurar eles. Então a gente começa aqui, por exemplo. Carregamento, taxa de utilização 0,90%. Descarregamento, taxa de utilização 0,90%. Fila, tamanho médio da fila 2,01 caminhões em média. Tá? Tempo médio da fila de carregamento, essa daqui, né? 1,47 horas. Na fila de descarregamento, a gente tem um tamanho médio de 2,07 caminhões e um tempo médio de 1,5 horas esperando a fila. Ou seja, como você pode ver, esse é um sistema que está congestionado. Cabe agora de tentar buscar formas de como otimizar eles.